E aí galera, aqui é do canal Los Breguela e hoje nós estamos começando um programa novo. Los Breguelas versão anime. Los Breguelas versão anime. Esse aqui, pra quem não conhece, Alício. é o L. L. O nome dele é Alício, mas eu vou chamar ele de L porque eu quero. E a gente vai começar a falar hoje sobre animes. É uma versão de animes do Los Breguelas. Esse cara aqui entende muito de anime, mais do que eu. Super foda. Esse cara aqui e eu vamos falar nossas opiniões sobre os animes e sobre o que ele causa aqui no Brasil, o que ele reflete na nossa cultura e o que ele influencia as pessoas a fazerem ou não. Hoje a gente vai falar especificadamente sobre o anime Naruto, onde todo mundo fala que é uma bosta Naruto. O pessoal já tem preconceito com anime. Primeiro, anime já é uma animação japonesa, não tem nada a ver com desenho animado. Porque quando você fala assim, pô, eu assisto anime. Por exemplo, eu mesmo vou falar no meu trabalho, eu assisto anime, os caras já acham que eu sou crianção, que eu assisto desenho. Já o pessoal já vem com esse preconceito aí. Independe da sua idade, molecão isso daí. Aí piorou quando você fala, eu assisto Naruto. Porque Naruto parece que é uma animação mais pra jovem, né? Mas a gente vai mostrar pra você que não é bem assim, que tem uma complexidade por trás disso tudo. Porque o Naruto, ele começa na televisão, a exibir na televisão brasileira, somente até um episódio lá, depois eles começam a repetir. E fica naquela sequência. Aí todo mundo fala, Naruto é de criança. Pô, quem assiste isso é muita criancice. Mas não entende a verdadeira história do Naruto. O que acontece é o seguinte, que a pessoa não tem a capacidade para poder seguir uma história ou pelo menos experimentar alguma coisa antes de falar que é ruim. Isso nós chamamos no brasileiro, no português e tanto em outras línguas como preconceito, né? Preconceito. A pessoa não tem o que falar sobre aquilo e já fala que é ruim antes mesmo de ter provado tudo. É típico do brasileiro, porque o brasileiro não conhece uma coisa e já sai falando. Bom, vamos lá, a história do anime Naruto. O nome do anime é Naruto. Não tem frescura, Uzumaki Naruto. O nome do anime é Naruto. Esse anime, ele basicamente é o nome de um personagem, né? E eu vou colocar a imagem dele aqui para você identificar ele. Que é esse? Esse aí mesmo. E esse personagem vive numa aldeia da Folha, que vai aparecer aqui o logotipo da aldeia, que na história se passa nesse mapa, nesse mundo aqui. E lá tem muitas tramas e é uma história em volta de uma aldeia ninja, né? Todos. E estou pondo muita vírgula. É mais rápido. E, bom, Naruto foi criado por um rapazinho, né? Rapazinho, porque ele é jovem. Um tal de Masashi Kishimoto. O autor. É esse mesmo. O autor dele é Masashi Kishimoto, japonês, e criou o mangá. Foi escrito o mangá e publicado em 1999. Após isso, ele começou a fazer o anime dele. Porque muitas pessoas, além de ler, ter aquela imaginação de você pegar o mangá e ler, a pessoa quer assistir o desenho, que é o anime. Esse anime surgiu em 2002, quando foi publicado aqui no Brasil. Durante esse período do mangá, o anime sempre vai pegando e acompanhando o mangá. Só que o mangá sempre é diante do anime. Assim como todos os outros animes funcionam. Funciona basicamente assim. O autor, ele faz o rascunho, ele coloca a história e cria os personagens. E manda para um produtor. Esse produtor, que trabalha para uma grande produtora de mangás, ele vai ler e vai julgar essa história contando com um provável público-alvo. No caso, Naruto, ele seria para o público-alvo mais jovem, lá no Japão, chamado de Genin. Genins, né, que são crianças entre 10 anos e 12, é uma leitura mais simplificada com bastante comédia. Só que
A série desse mangá foi ficando muito famosa e leitores de públicos e leitores de outras faixas etárias começaram a ler, por exemplo, os Jonins, né? E eles começaram a ler e o Masashi Kishimoto foi vendo isso e necessitou adaptar sua história para uma coisa mais complexa. Capitalismo faz isso acontecer, deixou com que o mangá evoluísse para anime. No Japão isso é muito comum, porque lá a cultura é rica nisso, sabe? Lá as pessoas não assistem novela e nem Big Brother, que nem nós aqui. Nós, tirando... E você, né? Nós aqui no Brasil, tirando as pessoas inteligentes, lá eles assistem anime. Imagina no horário nobre da TV, você liga a TV e tá passando anime. Seria um sonho, não seria? Mas no Japão isso é comum, muito comum e muito legal. Aqui no Brasil, qualquer um que visse as pessoas desfilando aí, nossa, pra eles ia ser o fim do mundo. Mas lá no Japão, as pessoas andam de cosplay. O que é cosplay? Pro brasileiro aqui é uma fantasia. É uma fantasia. É uma... Tipo, você pegar a roupa aí, colocar a capa tipo Superman e sair correndo. Pra eles é uma fantasia. O cosplay lá é típico. Então no dia a dia deles lá, na avenida da capital do país, do Japão, eles andam de cosplay assim de um personagem de anime e todo mundo tira foto, gosta, acha uma criatividade. Pra eles é uma cultura aquilo, é legal, é divertido, é uma distração boa pra eles. Eles têm cultura. O japonês já está enraizado nas entranhas dos japoneses essa cultura. Porém aqui no Brasil, que é um país em desenvolvimento, eu acredito que um dia nós possamos adotar essa cultura, que está em crescimento, nas jardinagens das crianças, né? a pré-infância. E eu espero que um dia isso evolua. Agora voltando lá. Aí quando se torna anime, esse anime ele tende a se tornar mundialmente conhecido. E aí o mangá, que não para de sair, ele fica à frente do anime. Sempre tem que estar à frente. Sempre tem que estar à frente, ou quando acaba, né, aí chega no final, mas o mangá, ele vai sendo lançado e sendo transformado em anime, né? E aí ele tende a ficar mundialmente conhecido. Ele ficou mundialmente conhecido, pelo menos aqui no Brasil, pra gente, né, ficou conhecido em 2002, que foi lançado no SBT. Isso. A versão dublada, que ficou ruim pra caramba. Nós não temos os melhores dubladores. Eu acho que se nós temos, parece que os caras escolhem os piores. Não, vem cá você que é mais barato, vem fazer aqui Naruto pra gente. E tem a parte do anime que são censurados, porque como é para o público, as crianças, os jovens, então eles censuram, eles tiram e cortam cenas que não são apropriadas para exibir na TV brasileira. E também cortam palavras que são ditas e editam totalmente outra coisa e falam muita coisa errada. Mudando o significado e a temática até do anime. Eu queria descobrir quem é o editor herege que faz tudo isso faz esse pecado, porque anime, se você não seguir ele à risca, você vai acabar entendendo completamente outra história. Tanto é que para você entender bem anime, assim, no caso de você que assiste aí há muito tempo, ou você que vai começar a assistir agora por causa desse vídeo, espero eu, você tem que entender um pouquinho da cultura japonesa. Como você faz isso? Não, você não precisa ser nenhum estudioso de japonês, ou você não precisa cair nos livros, não. É só você assistir mais de um anime que você vai perceber que a cultura está aplicada no anime. Você vai aprender a cultura e aí vai entender melhor. Por exemplo, no Japão é comum falarem de akumas, que são demônios, que são espíritos que vagam na Terra, porque eles têm essa cultura, né? E isso é típico da religião deles, o deus dele é diferente, aí entra um outro assunto. E o sangue no anime é essencial para poder demonstrar a real frustração ou a real sensibilidade da pessoa que está envolvida na cena ou mesmo no capítulo, para poder dar um ar de realidade, um ar frio.
Se tira o sangue, vai ficar muita felicidade. Então, eles, além de cortarem as partes que falam sobre Akumas e cortarem as partes que tem muita violência, sabe o que eles fazem? Eles editam e apagam o sangue. Uhum. E se a pessoa tem um cigarrinho na boca, ela substitui por pirulito. E se a pessoa fala baka em japonês, que eles, se eles fossem traduzir para o português, que seria idiota, eles colocam, seu bobinho. Isso é chato pra caramba. Tem animes que são pra senins, que já são pessoas como nós, que eles falam muito mais palavrões e tem muito mais sangue. E aí, esses animes nunca, por essa legislação brasileira de agora, nunca será exibido na TV brasileira, TV aberta. Mas no nosso caso, pelo menos, que eu não posso afirmar por todos, né? Talvez pode ser que seja verdade isso, mas no meu caso, no caso do L, de muitos outros conhecidos, tipo 100% das pessoas que nós conhecemos que tem a mesma faixa etária que a gente assiste anime, eu acho que nossa cultura está ficando melhor. A cada anime que a gente assiste, a cada episódio que a gente assiste, não só de Naruto, mas de todos os outros animes. Porque assim, não... Que nem eu curtindo anime, eu não curto só Naruto. Tem outros tipos de anime que eu curto. Eu trabalho, faço faculdade, tenho outras séries de coisa pra fazer. Falo assim, pô, esses caras que curtem anime só fica falando de anime, falam o dia inteiro. Não, não é nada disso. Isso é um hobby. É a mesma coisa que a gente for praticar um esporte. Porém, a cultura de assistir anime é associada, felizmente ou infelizmente, à cultura nerd também, que é outra cultura bastante legal. Tem essas pessoas que só vivem disso aí. Mas isso não deixa de ser legal, é mais legal ainda porque o mundo da pessoa vai ser um mundo alternativo, onde ela vive e faz o que ela quer dentro de uma coisa que não existe, né? No caso a imaginação ou os animes. Por exemplo, eu vou citar umas coisas aqui que anime me ajudou muito. A personalidade que eu tenho hoje, depois de muito tempo procurando, eu consegui de vários animes. Eu fui pegando um pouco daquele personagem, um pouco daquele, coisas legais, sabe? E hoje tá nisso aqui, entendeu? Olha só que preto esquisito que eu sou hoje, imagina. Bem feio, sei. O Alice, o L, no caso, a personalidade dele também foi formada de anime, né? Era bem molecão, velho. Eu cresci um pouco ainda. Intelectualmente, porque de tamanho não cresce. Ele é complexado com o tamanho. Então, anime é vida. É mais que uma simples literatura que você lê ou assiste, né? Literatura no caso para quem lê mangá, ou um simples passatempo para quem assiste um anime. É muito mais que isso, você vai interagir praticamente. Tu não fala assim, anime é perca de tempo, por que assistir anime? Por que assistir novela? Por que assistir filme? É a mesma coisa, a gente assiste anime porque é um desenho, é legal. É a mesma coisa, uma senhora chega em casa 7 horas da noite, faz janta, faz não sei o que, senta no sofá com o olho desse tamanho assim pra assistir a novela das 9. Pô, vai tomar... Que não vai te ensinar nada. Não vai te ensinar nada, só vai fazer você trair a sua mulher, chutar a bunda do seu marido, vai fazer seu filho virar gay, vai fazer seu filho matar alguém. É só isso que a novela vai fazer. Enfim, então o anime tem muitas outras coisas, assim, é legal assistir. É legal, ela tem uma filosofia que transpassa pra você e tem muitas vezes você se espelha em algumas partes do anime. Depende do anime, em algum anime. Não vai se espelhar em hentai, pelo amor de Deus. Hentai a gente, em outras vezes, outro episódio a gente mostra o que é hentai. A gente fala o que é hentai. Mostrar é complicado também. Bom, anime vamos colocar 2 tópicos aqui principais que o anime vai fazer você ter mais interesse. Primeira coisa, a cultura do Japão. É a primeira coisa que você vai assistir um anime e aí você vai perceber, por que eles acreditam nisso? Por que lá eles têm essa chamatória?
Não é uma palavra correta, né? Não vocabulário, pelo menos. Ilusão, fantasia. Não, é... a educação de chamar as pessoas assim. Você quer falar no termo... Bom, deixa eu mudar o contexto, vai. Ó, anime, cara, você vai... Bom, anime é o seguinte, você vai assistir ele e vai aprender coisas. E tem duas coisas que eu posso listar facilmente aqui que você vai querer aprender. A primeira coisa é a cultura da onde o anime foi criado, que sempre, quase sempre, é no Japão. A cultura deles é muito rica, triste, feliz, amarga e fria e sombria. Isso chama a atenção das pessoas, né? Porque eles são pessoas que estão aprendendo com sofrimento mais do que a gente. Então a cultura deles vai ser bastante acentuada com coisas legais, entende? Uma bela explicação é o anime. O anime, os melhores animes são japoneses, né? Porque existem animes de outros países. Mas não são considerados como animes. Os melhores são japoneses por causa da cultura. Você vai perceber na educação que os personagens têm, você vai perceber na filosofia que os personagens têm. E se você começar a curtir muito, você percebe até por causa do formato do desenho. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Você pegar todos os desenhos criados nos Estados Unidos, são completamente diferentes do formato de desenho do japonês, que é o anime. Igual um breve... Os desenhos americanos, os desenhos são tudo pontudos, são tudo esquisito. O X-Men... A diferença, assim, técnica é que esses desenhos, chamados de desenhos, são chamados de cartoons. Eles são desenhados por uma outra técnica. Vou colocar aqui no L, em cima do L aqui, que ele é feio demais. Vou colocar aqui um cartoon. Vou colocar o Gambit do X-Men. Ele é grande. Eu vou colocar o Gambit aqui. Olha só como os traços são diferentes de anime. Agora eu vou colocar alguém que é parecido com ele. Vou colocar um soldado do Fullmetal Alchemist, que parece o Gambit. Vou colocar ele aqui. Olha só a diferença de traço do rosto. Isso aqui você vai perceber que é bem diferente. O traço de ombro e o traço do olho. Você vai perceber facilmente com o tempo que o olho é a chave do anime, para você perceber o que é anime e o que é cartoon. E o segundo tópico que eu posso listar facilmente, que você pode aprender assistindo anime, é a língua do Japão. Você vai assistindo anime, vai chegar uma hora... detalhe, um bom anime é legendado, tá? Você aprende muito mais. Você vai aprender muita coisa. Você vai aprender pronomes, né? Em japonês muito fácil. Você vai aprender as conversações mais simples, que é bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, como está, onde você vai, essas coisas assim. Você vai aprender muito fácil. Vai aumentar o seu interesse. E se você sabe que é arigato, que é obrigado, lá você vai aprender muito mais. Muito mais. Aí você vai poder sair falando por aí que você está querendo aprender japonês. Bom...